Bem-vindos, irmãos! Esse é o segundo encontro de uma série de 4 encontros onde estamos nos aprofundando e refletindo sobre o Evangelho de João. No primeiro encontro, nós tratamos de alguns aspectos sobre o Evangelho de João enquanto livro, ou seja, a data da sua escrita, quem foi o seu autor, onde foi escrito e qual o público-alvo. E nós também examinamos algumas passagens do capítulo 1 ao 4. Então, se você não ouviu o primeiro episódio dessa série, eu recomendo que você volte e ouça, para que esteja mais contextualizado e conseguir acompanhar o segmento das meditações. Meu nome é Fábio, eu sou membro da Congregação Luterana em Cristo, em Curitiba, e sou estudante de teologia pela Universidade Luterana do Brasil. É um prazer estar aqui contigo para ler e refletir juntos sobre esse livro, esse evangelho tão belo. Nosso estudo e a nossa reflexão de hoje será totalmente voltada para os capítulos 5 a 10 de João. O ideal ao ouvir esses estudos é que você já tenha lido os capítulos ao longo da semana para que esteja mais situado e consiga seguir a nossa reflexão com atenção. Então, como nós vimos no último encontro, Cristo é o Logos divino feito carne. Ele é Deus encarnado. Ele é a própria fonte da criação e da vida que há na criação. Assim como ele também é nosso sacerdote, o Cordeiro de Deus para o sacrifício, o segundo Moisés superior ao primeiro, e também é o Senhor misericordioso. Ele veio anunciar perdão inclusive àqueles que no passado abandonaram ele, como Samaria tinha feito. E o que mais a gente consegue aprender agora nos capítulos 5 a 10? Então, vejamos bem alguns elementos importantes. Logo no começo do 5º capítulo, encontramos o relato da cura de um enfermo no tanque de Betesda. O Evangelho diz que em Jerusalém existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. E também vemos que muitas pessoas doentes, aleijadas, paralíticos e cegos, eles ficavam ali próximos ao tanque, porque de tempos em tempos um anjo descia e mexia as águas, e o primeiro que conseguisse entrar nas águas seria curado de qualquer enfermidade. Jesus, então, estava passando ali durante uma festa que acontecia em Jerusalém e encontrou esse homem enfermo que já estava assim há 38 anos. Jesus pergunta se o homem desejava ser curado e assim que esse homem confirmou que queria, ele dá a ordem para que ele se levante, tome o seu leito e vá andando. O homem, então, miraculosamente faz exatamente isso e vai embora curado. O que aprendemos? E o que essa passagem tem a nos dizer? Primeiro, antes de mais nada, nós não podemos confundir esse paralítico no tanque com outro paralítico que desceram pelo telhado de uma casa e que Jesus também curou. São 2 ocasiões diferentes em que Deus cura por meio de Jesus, né? Jesus cura 2 homens diferentes. Mas dito isso, vamos olhar então para essa passagem. Qual o nome do tanque que os enfermos vão visitar? O Evangelho diz que se chamava de Betesda. O que significa Betesda em hebraico? Betesda, a grosso modo, significa lugar da misericórdia de Deus. O tanque, então, é um marco da misericórdia de Deus que ele havia demonstrado. E ele continuamente demonstrava essa misericórdia enviando a esse tanque um anjo que movia as águas para curar por meio delas. Ao mesmo tempo, porém, há outro fator aqui importante. Apenas o primeiro que se banhasse nessas águas seria curado. E isso não era à toa. Entre os primeiros grandes autores da história da igreja cristã, existe um homem chamado Cirilo, que foi ministro responsável pela igreja em Alexandria, no Egito. Ele explica os detalhes sobre o sentido dessa passagem e, inclusive, o motivo de João ter decidido mencionar essa ocasião no evangelho dele. Veja bem, até então no Antigo Testamento, Deus já demonstrava uma misericórdia infinita para com os homens, mas ele limitava a manifestar isso apenas ao povo hebreu ou judeu. Deus fez aliança apenas com essa nação e deu as suas promessas apenas a eles por conta da aliança que ele fez com Abraão e com os outros patriarcas. Essa aliança que Deus fez inicialmente exclusivamente com o povo judeu, porém, tinha propósito. Porque era da vontade de Deus que, por meio dela, a nação se preservasse pura da idolatria e o Messias nascesse do meio deles, honrando essa promessa que Deus tinha feito aos patriarcas.
o lugar da misericórdia divina, ou seja, Betesda, podemos dizer, se limitava, então, a manifestar essa misericórdia apenas a alguns. O homem enfermo, então, lamenta que ele não consegue ser curado, porque sempre que ele se aproxima do tanque quando o anjo move ali as águas, logo vem outro homem e consegue passar na sua frente e ser curado. E quando Jesus pergunta se ele deseja ser curado, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Não é claro. Ninguém pode se dirigir sozinho ao lugar da misericórdia de Deus. Ele precisa ser colocado lá por outrem. Ninguém vai a Deus por força própria. A pessoa precisa ser levado a Deus por misericórdia. Então, vejamos bem aqui, irmãos. O que o fato de Jesus curar aquele enfermo ali mesmo significa, considerando tudo isso? Como nós vimos, a misericórdia de Deus até então se manifestava apenas a alguns por conta da aliança de Deus com os patriarcas, principalmente Abraão. Mas agora estava ali, diante daquele enfermo, o Messias que havia de nascer. O propósito daquela aliança ser tão exclusiva no passado, então, já havia se cumprido. O Cristo estava oficialmente entre nós, andando entre nós, falando entre nós, curando entre nós. Então, eis que se demonstra ali um novo momento, como uma nova era, e de fato é uma nova era. Deus estava estendendo a sua aliança a todos, não mais apenas a alguns. De agora em diante, considerando que o Messias, que era o propósito principal de toda a antiga aliança, já ter nascido, de agora em diante, a misericórdia divina é estendida a todos por meio dele. Irmãos, nós precisamos notar a profundidade dos eventos que temos no Evangelho de João e o que eles significam. Nós precisamos dar importância para aqueles que nos precederam na fé cristã, como Cirilo de Alexandria, que foi pastor, por nos explicar quão profundo é o sentido do que o João quis nos ilustrar ao mencionar esse evento. Nós temos uma herança riquíssima de sabedoria sobre as Escrituras e nós podemos beber e aprender dessa herança sempre. Mas o que mais acontece nessa ocasião, depois de curar o enfermo? Os fariseus repreendem Jesus por curar no sábado. Prestem atenção aqui de novo, irmãos. O povo que recebeu a aliança primeiro estava ali protestando. Por que você está estendendo esses benefícios aos outros, indo na contramão da lei de Moisés? Então eles estão usando a lei sobre o sábado como um subterfúgio para proibir que Jesus cure. E Jesus retruca justamente apontando que nem mesmo a lei de Moisés proibia isso, e que isso era justamente a vontade de Deus. E ali mesmo os fariseus, representante do povo que recebeu primeiro a misericórdia divina, eles demonstram inveja e desejam matar Jesus por fazer uma cura. O que mais é de importante nessa passagem? Vejamos, há um breve detalhe que mais para frente é importante. Os fariseus entendem, por meio de uma fala de Jesus, que ele estava se afirmando igual a Deus. E aqui você não vê Jesus corrigindo eles em momento algum. Por quê? Porque eles entenderam direito. Era isso mesmo que Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Não havia o que corrigir. Se eles estavam irritados por conta dele ter dito isso, Jesus pouco se importava. Os fariseus, portanto, queriam condenar Jesus por compreender que o que ele estava fazendo era contrário à lei de Moisés e à aliança de Deus com o povo hebreu. Vejam que peculiar, irmãos. Logo antes dessa cura, Jesus tinha estendido a sua misericórdia à mulher samaritana no poço. E, lógico, se você leu o 4º capítulo na sua casa na semana passada, sabe que Jesus também curou o filho de um oficial do rei, que no caso é Herodes. Vamos lá, Samaria tinha abandonado a fé no Deus único e se entrega à idolatria, se misturando com os gentios, e Jesus demonstra misericórdia a Samaria por meio da figura da mulher samaritana no poço. E Herodes e os seus oficiais eram todos gentios, ou seja, não eram judeus e não faziam parte da aliança que Deus estabeleceu desde Abraão com esse povo.
e Jesus opera um milagre em misericórdia ali. Então aqui Jesus cura um enfermo em Betesda como que recapitulando tudo o que ele estava fazendo no capítulo anterior, ou seja, estender a sua misericórdia aos que o abandonaram e aos que nunca fizeram parte da aliança antes. E o que vem logo em seguida? Uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, porque eles, representando o povo judeu, consideram que Cristo está contradizendo a lei de Moisés. E o que Jesus responde? Nos versículos 45 e 46, Jesus rebate o uso da lei de Moisés que os fariseus fizeram. Ele diz: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua confiança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Jesus está acusando os fariseus não de usarem uma lei errônea, porque Deus deu a lei a Moisés. E Deus não pode se contradizer. A lei do Senhor é perfeita. Jesus está acusando eles de não crerem realmente nos escritos de Moisés, ou seja, de interpretarem a Torá, a lei, completamente errado. Se os fariseus o acusavam de desobedecer a lei, Jesus esclarece que a lei foi dada justamente para que esse dia viesse. O propósito da lei era preparar tudo para que o clímax da história da humanidade chegasse. O Cristo encarnou como Deus homem e está entre nós, operando maravilhas. Ele está estendendo a sua aliança a todos os povos, pois já se cumpriu o tempo. Eu gostaria de passar um tempo tratando sobre o começo do capítulo 6 aqui, sobre a multiplicação de pães e peixes, porque também é uma passagem sobre a extensão da misericórdia de Deus aos outros. Infelizmente, porém, o nosso tempo aqui é curto, então nós vamos seguir um pouco adiante. Do versículo 22 do capítulo 6 em diante, nós temos um dos trechos mais importantes do Evangelho de João. Cristo se encontra com uma multidão de judeus no outro lado do mar da Galileia, e no versículo 27 ele fala, já dando uma introdução, de uma discussão que vai ter entre ele e esses judeus. Ele já introduz o tema principal dessa discussão que vai começar. Ele nos dará uma comida que permanece para a vida eterna. Os judeus questionam sobre essa comida, esse pão, e Jesus relembra a eles sobre o maná que Deus deu aos hebreus quando eles peregrinavam no deserto com Moisés no Antigo Testamento. E então ele esclarece que é Deus Pai que deu o maná e que agora Deus Pai estava enviando um pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele afirma bem claramente: eu sou o pão da vida. Ele desceu do céu enviado pelo Pai, e aquele que come deste pão, que é ele, não passará mais fome e terá a vida eterna. Os judeus decidem discutir o que Jesus queria dizer quando disse que desceu dos céus. Afinal, o povo não conhecia a sua família? Então Jesus repreende a incredulidade deles por não entenderem o que ele estava dizendo e ainda tentarem contra-argumentar. E o que acontece logo em seguida? Nos versículos 50 e 51, ainda nessa discussão, Jesus diz: esse é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E mais adiante ele diz: em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida eterna em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Irmãos, vejamos bem. Pensamos aqui. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4. E quantos registros nós temos na Bíblia das palavras de Jesus na ceia? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. 4 também. Onde estão esses 4 registros? Em Mateus, em Marcos, em Lucas e 1 Coríntios.
Você não encontra João escrevendo sobre as palavras de Jesus na última ceia. Mas você encontra essa discussão do capítulo 6, que não é relatada em nenhum outro evangelho, e é a discussão mais longa de todos os evangelhos sobre essa ideia de comer e beber o corpo e sangue de Cristo. João decide não falar da última ceia como os outros discípulos, mas inclui essa discussão longa e detalhada para compensar. Por quê? Porque João decide não simplesmente relatar o que aconteceu com Jesus, mas trazer o sentido mais profundo dos seus atos. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Nada poderia ser mais claro, irmãos. Alguns tentam interpretar essa passagem como sendo uma forma poética de falar, mas Jesus faz questão de deixar bem claro que sua carne e seu sangue são verdadeira comida e verdadeira bebida, não comida e bebida figurada. Se Jesus não estivesse falando explicitamente que nós comeríamos o seu corpo e o seu sangue de forma literal, não teria motivo para os ouvintes ficarem tão espantados como nós vemos nos versículos seguintes. Até mesmo seus discípulos admitem que esse mistério é assustador, pois dizem: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E muitos abandonam Jesus ali mesmo. Logo antes, no versículo 52, os judeus já tinham questionado se Jesus estava sendo figurativo. Eles perguntam: como é que esse pode nos dar sua própria carne para comer? Ou seja, eles queriam ter certeza se tinham compreendido direito o que Jesus tinha dito, ou seja, comer e beber a sua carne literalmente, ou se ele estava falando de uma forma figurada de fazer essas coisas. E o que Jesus faz? Agora, vamos recapitular o que notamos antes, irmãos. Jesus não os corrige. De novo. Pelo contrário, ele ainda reafirma o que disse com mais clareza. Só existem duas ocasiões em que Jesus não corrige a compreensão dos seus opositores sobre as suas palavras. A de João 5, onde eles entendem que ele quis se afirmar Deus, e essa. A maioria das pessoas não tem problema de admitir que na primeira ocasião Jesus não corrige os adversários porque eles entenderam direito. Ele é realmente Deus. Mas, quando nós chegamos agora nessa segunda ocasião, o que nós encontramos? Todo tipo de malabarismo e ginástica mental. Aqui, irmãos, está a mais clara discussão do nosso querido sacramento. Nós celebramos ele todo domingo. E vejamos que profundas as palavras de Jesus no verso 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como que a Eucaristia, a ceia que o Senhor nos deu no corpo e no sangue dele, é capaz de remir os pecados? Por meio da união com ele. Quando nós comemos e bebemos dele, nós nos tornamos partícipes da obra dele na cruz. Nós somos inseridos em Cristo. Há umas semanas atrás, nós tivemos um estudo sobre o sacramento do batismo, que está gravado em nosso canal, e que foi liderado justamente por mim. E lá, nós justamente vimos, irmãos, que o batismo perdoa pecados e salva, porque ele nos une ao Cristo crucificado. O mesmo é verdade sobre a Eucaristia. Nós somos misticamente enxertados em Cristo, inseridos nele na obra de salvação. Nós estamos nele por meio do sacramento, assim como ele está em nós por meio desse mesmo sacramento. Vejamos então também a humildade dos 12 discípulos ao ver essas duras palavras de Jesus. Eles se escandalizam com a profundidade desse mistério. Então Jesus pergunta se eles também queriam abandonar como os outros tinham feito. E eis a resposta deles: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Quem dera nós tivéssemos sempre a mesma humildade que os discípulos nessa ocasião. Eles ouviram verdades desagradáveis e, mesmo chocados, baixam a cabeça e reconhecem que, por mais desagradável que possa parecer a palavra de Deus em primeiro momento, ela é verdadeira e justa. São as palavras da vida eterna. Quando Deus nos pedir para nos santificar, por exemplo, ordenando que abandonemos talvez aquele nosso pecado de estimação que nós tanto gostamos,
nós devemos abaixar a cabeça e, por mais que nos soe desagradável ouvir isso de Deus, dizer: sim, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna, e obedecer. O capítulo 7, meus irmãos, é marcado pelas discussões sobre quem é Jesus, se ele é o Cristo, ou seja, o Messias, se ele não tem autoridade nenhuma, ou se tem autoridade, de onde ela vem. E eis que surge logo em seguida, no capítulo 8, um relato importante. Jesus perdoa uma mulher pega em flagrante de adultério, prestes a ser apedrejada. Aqui os fariseus queriam fazer com que Jesus condenasse seletivamente uma mulher por conta da lei. Mas eles mesmos eram acusados da lei. Eles também tinham quebrado a lei. Note aqui, Jesus não deseja quebrar a lei porque ele ainda tem que obedecer à lei até o fim de sua vida, até ele ser crucificado, né? Aqui Jesus condena os fariseus não por seguir a lei. Ele diz: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Por quê? Ele sabia, todos são condenados pela lei. O que eles estavam fazendo ali era desonesto, era seletividade. A lei acusa todos, não só alguns. Nos versículos seguintes, Jesus trata muito sobre a sua autoridade. Ele fala da missão que Deus Pai deu a ele diretamente, de perdoar os pecados, assim como de anunciar que as suas palavras são verdadeiras e que a verdade delas liberta. Os judeus novamente se irritam, porque eles compreendem com algumas palavras de Jesus que ele estava se fazendo superior a Abraão, o primeiro patriarca, e Jesus afirma realmente ser anterior a Abraão, muito anterior. Ou seja, ele testemunha que ele, como filho de Deus, não passou a existir no dia que nasceu de Maria. Ele é eterno tanto quanto o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está aqui explicitando esse raciocínio. Ele diz no versículo 58, antes de Abraão existir, eu sou. Esse eu sou provavelmente está com as iniciais maiúsculas na sua Bíblia. Por quê? Essa é a tradução do nome de Deus. Eu sou. Jesus aqui está explicitamente dizendo ser Deus. Apesar de nós termos lido até o capítulo 10, eu pretendo finalizar o nosso momento aqui tratando de um relato do capítulo 9, que é a cura do cego de nascença. Jesus está de novo próximo a um tanque e ele se depara com um homem cego de nascença. Então os discípulos perguntam para ele qual o pecado que os pais daquele homem ou do próprio homem poderia ter causado que ele ficasse cego desde nascença. Jesus esclarece que aquele homem não era cego por conta do pecado dos pais dele ou dele, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus, então, cospe no chão e faz lama com as mãos, aplica sobre os olhos do cego e ordena que ele vá se lavar no tanque de Siloé. O homem vai, se lava e volta vendo perfeitamente. A cura do primeiro enfermo, a gente já compreendeu o sentido. Nós tratamos dela no começo desse episódio e ela fala sobre extensão da misericórdia de Deus a todos. Mas e esse? O que ele nos ensina? Jesus primeiro esclarece algo que tange a tudo o que vimos desde o primeiro encontro até agora e veremos até o final desse evangelho. Todas essas pessoas enfermas, adúlteras, cegas e afins que Jesus encontra foram escolhidas por Deus para que, ao se encontrarem com Cristo, Deus manifestasse a sua misericórdia a eles e as histórias deles servissem de anúncio da sua glória e da mensagem do Evangelho. Nós vimos que cada uma dessas pessoas representa alguma outra coisa, mas não é como se João estivesse criando histórias sobre Jesus para ilustrar coisas por meio delas. Não, essas histórias realmente aconteceram. É o próprio Deus que orientou a história de todas essas pessoas para chegarem naquele momento e para que ele demonstrasse ali a sua misericórdia e anunciasse o evangelho por meio delas. Ele direcionou a história para que elas se tornassem representante dos muitos povos e para que elas recebessem a graça de Deus assim. Certo? Isso está claro. Mas e esse cego? O que a história desse cego representa? Isso, irmãos, nós aprendemos com outro grande autor e defensor da fé ainda no início da igreja cristã.
que é Santo Irineu. Santo Irineu nasceu na Turquia e ele foi responsável pela plantação e pastoreio da igreja em Lyon, na França. Irineu cresceu na igreja de Esmirna, aquela que João elogia no começo do livro de Apocalipse. Lembram do versículo que está no mezanino na nossa congregação e que nós conseguimos ler quando nós saímos? Ser fiel até a morte? É de João para essa igreja de Esmirna. Irineu foi pastoreado lá em Esmirna por um homem chamado Policarpo, que era conhecido do próprio apóstolo João que escreveu esse evangelho. Então, vamos lá. O que Irineu ensina sobre essa passagem do homem cego? Ele nos explica desde o começo. As enfermidades que vieram sobre nós vêm por conta do pecado, como nós vemos desde o início da Bíblia. Mas não o pecado daquele homem ou dos seus pais em específico. A cegueira só existe porque nós fomos corrompidos pelo pecado desde o começo. Cristo, então, está aqui tirando do homem a enfermidade que veio por meio desse pecado que nos corrompe. Ele está removendo a corrupção que o pecado colocou sobre ele. Como ele faz isso? Notem que interessante. Ele faz lama com o pó do chão e com as mãos aplica ela sobre os olhos do cego. Como o homem foi feito no princípio, em Gênesis? Ele não foi feito justamente da lama, do pó da terra? Então, o que Cristo ensina quando ele está fazendo isso? Ele está demonstrando que, assim como no princípio ele criou o homem, que agora está corrompido pelo pecado, agora ele está recriando o homem por meio do seu poder, removendo dele a corrupção. Notem quão profundo. O cego estava ali na frente de Cristo, do próprio Deus, e ele não podia vê-lo ainda assim. Estes somos nós, tão corrompidos pelo pecado que mesmo que Deus esteja diante de nós, nós não conseguimos ver. Então Jesus aplica a lama sobre os olhos do cego para curá-lo, representando o seu trabalho de recriação do homem. Mas o homem é capaz de ver imediatamente? Vejamos que interessante. Apesar de já ter começado a obra da recriação quando ele aplica a lama sobre os olhos do cego, no versículo 7, Jesus ordena que ele vá e se lave no tanque de Siloé. Siloé, ou Selah, em hebraico, significa enviado. Jesus, então, está orientando que o homem vá e se lave no tanque do enviado. Quem é o enviado? O Messias, o Cristo. E aqui nós vemos o mistério do santo batismo revelado a nós. Deus toma um homem pecaminoso que não pode vê-lo por conta do pecado, recria o seu coração usando o seu poder e ordena que ele vá se limpar nas águas do Cristo. E só depois de lavado, conclui-se a recriação e é possível ver Deus. Isso segundo um dos primeiros autores da igreja cristã, que viveu logo após os apóstolos. Novamente, irmãos, vejamos quão rica é nossa herança, quão profundo o significado das Escrituras e quão sábios são os nossos pais na fé, que vieram antes de nós e, tendo proximidade com os apóstolos, se dispuseram a esclarecer o sentido das Escrituras tantas vezes. Mas vamos finalizar, irmãos. Esse Cristo, esse que veio consumando o propósito de toda a lei, abrindo para os povos a aliança da misericórdia de Deus, que dá a nós a sua carne e o seu sangue como comida e bebida, para que nós nos unamos à sua obra redentora. Esse Cristo que perdoa os pecadores e os povos verdadeiramente culpados, que cura e que nos recria com seu poder e por meio das águas batismais, esse é o Cristo que celebramos e aguardamos voltar por todo o período de advento. Finalizado esse momento, irmãos, recomendo que abram a descrição do vídeo aqui ou vão até o grupo da congregação no WhatsApp e cliquem no link para preencher o quiz do estudo de hoje. Basta clicar no link, preencher o seu nome completo, responder as perguntas na tela com a opção correta e enviar a sua resposta. Lembrando que é permitido responder ao quiz apenas uma vez por pessoa. Até o próximo encontro, onde nós vamos estudar os capítulos 11 a 17. Então, tire um momento
ou mais de um momento de cada dia dessa semana para ler os capítulos 11 a 17 do Evangelho de João. E nós nos veremos em breve para nos aprofundarmos mais neles. Deus os abençoe.